Abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Versículo 23. Ezequiel 16, 23. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre fidelidade. Profeta Ezequiel capítulo 16, versículo 23 diz assim: Ai de ti, diz o Senhor Deus, depois de toda a tua maldade, ainda edificaste um prostíbulo e fizeste altares em todas as praças. Edificaste o teu altar em cada canto do caminho e fizeste abominável a tua beleza. E te oferecias a todo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os egípcios, teus vizinhos muito carnais, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira, pelo que estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. Eu te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus. Elas se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os assírios, pois eras insaciável. Mas mesmo prostituindo-te com eles, nem assim ficaste satisfeito. Multiplicaste demais as tuas prostituições na terra do comércio, isto é, até na Babilônia, e nem com isso ficaste satisfeito. Diz o Senhor Deus: como é fraca a tua vontade, fazendo todas essas coisas, agindo como uma prostituta desenfreada, edificando o teu prostíbulo na esquina de cada caminho e fazendo o teu altar em cada rua. Não foste nem sequer como a prostituta, pois desprezaste o pagamento. És como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as prostitutas se dá o pagamento, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. Tu os subornas para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Nas tuas prostituições és diferente de outras mulheres, pois ninguém te procura para a prostituição. Pelo contrário, dás o pagamento e não recebes nada. Tu fazes o contrário. Irmãos, esse texto é muito marcante. E como nós vamos ver aqui hoje, é usada aqui uma linguagem muito degradante, muito baixa até, para descrever como é esse relacionamento de Deus com a nação de Israel. Lembra que esse capítulo 16 de Ezequiel, ele é uma metáfora, uma ilustração. E é uma ilustração de quê? A ilustração aqui é o casamento de Deus, é o marido, e de Israel, que é a mulher. É esse que é o casamento que está registrado aqui. E nesse casamento, Deus é a pessoa que tem honra, que é justa, que tem dignidade. Enquanto a mulher, ela é de uma origem desprezível, ninguém queria. Até quando ela era criança, ela foi jogada como lixo. O texto aqui diz isso. O texto fala que as raízes dela, que a origem dela, são porcas, são sujas. Ninguém dava valor para ela. Ela era completamente desprezada. Mas Deus a tomou para si, a transformou em sua esposa e a transformou em uma rainha. E a maior de todas as rainhas. E a narrativa que nós já estudamos aqui no começo mostra tantos benefícios que Deus deu a ela, mesmo ela sendo indigna. Ela era indigna de ser uma rainha. Mas Deus a colocou nessa posição. Deus concedeu muitas bênçãos a ela, uma posição realmente elevada, de destaque, a ponto de causar admiração dos outros. E o texto vai nos mostrando isso até que chega um ponto que tem um reviravolta. Tem um reviravolta. Porque diante de tantas coisas boas que o esposo, que é Deus, fez para essa mulher, que é Israel, a resposta dela foi prostituição, adultério.
E nós vemos aqui no texto uma virada inesperada na narrativa, porque o que se esperava é que essa mulher correspondesse com gratidão, com fidelidade, mas é justamente o contrário que acontece. Entretanto, algo que marca esse capítulo é que esse capítulo contrasta a infidelidade de Israel com a fidelidade de Deus. E isso daqui tem servido para nos ensinar algumas lições. Porque embora isso seja uma mera ilustração da relação de Deus com Israel, isso mostra como um cônjuge fiel deve lidar, ainda que o seu cônjuge seja infiel, como a nação de Israel foi infiel para com Deus. Então é isso que nós temos aprendido aqui. O povo de Israel entrou numa aliança com Deus. Essa aliança, ela é trazida aqui no texto comparada à aliança matrimonial. E mesmo com todos esses acontecimentos que estão relatados aqui, lá no final, a partir do versículo 60, nós vemos que Deus, ele reafirma a aliança, ele refaz os votos matrimoniais, porque ele é fiel, apesar da infidelidade da sua esposa, que dentro dessa analogia aqui, é o povo de Israel. Então, esse início aqui, irmãos, era só para nós recapitularmos o que nós aprendemos até agora. Então, no primeiro momento, nós vimos como o marido fiel cuida da sua esposa. O marido fiel, ele cuida, ele dá o melhor, e dentro das possibilidades, é lógico aqui, guardadas as devidas proporções, ele vai fazer com que a sua esposa tenha o melhor, como Deus fez para Israel. E nós usamos até a linguagem muito propícia aqui para esse texto, que é tratá-la como uma rainha. Mas nós também aprendemos que existem algumas situações em que as esposas ou um dos cônjuges é ingrato, onde ele reage de modo desproporcional, pagando todo o bem que o outro faz com reclamações, com insatisfação, que gera a busca dessa satisfação, desse prazer que não é suficiente dentro do casamento, em outros relacionamentos, surgindo assim então a situação de prostituição e adultério. E nós paramos aqui, irmãos, e agora o texto de hoje, aqui a partir do versículo 23, prossegue falando da infidelidade do povo de Israel, que é representado aqui pela cidade de Jerusalém, que é a esposa do Senhor aqui, nessa ilustração, nessa analogia que é feita pelo próprio Deus e revelada aqui ao profeta Ezequiel. E nós entramos aqui no versículo 23 com uma palavra de ameaça. Irmãos, nós, de novo, precisamos guardar as proporções aqui, porque é uma ilustração de um casamento, mas existem situações aqui como castigo. Ali no versículo 27 nós temos o relato de um castigo, que o esposo impõe a sua esposa. E é claro que isso não pertence ao âmbito do casamento que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher. Nós devemos aqui ir até o limite da ilustração e entender o que está contido aqui no texto diz respeito ao trato de Deus com o povo de Israel na aliança que eles tinham firmado. Mas enfim, o texto começa aqui com uma ameaça. E que ameaça é essa? Deus simplesmente está dizendo que o povo vai receber os resultados, as consequências da sua idolatria. Que a idolatria aqui, que é ilustrada como a prostituição. E o texto começa dizendo: ai de ti, diz o Senhor, ai de ti. E lá no versículo 26 ele termina falando da provocação da ira. É uma ameaça que termina com esse resultado: Deus vai derramar a sua ira. E no versículo 27 nós lemos como isso acontece. Entretanto, essa ameaça feita ao povo de Israel, ela é pela seguinte razão. E agora nós entramos aqui dentro dos limites do casamento e aquilo que também se aplica a nós. Ainda no versículo 23, ele diz: depois de toda a tua maldade. O relato até aqui é que ela pegou tudo o que Deus tinha dado para ela como rainha
e usou como pagamento para se prostituir. Ela fez isso. Então ele continua aqui. Depois de toda a tua maldade, ainda edificaste um prostíbulo e fizeste altares em todas as praças. Edificaste o teu altar em cada canto do caminho e fizeste abominável a tua beleza. E te oferecias a todo o que passava e multiplicaste as tuas prostituições. O texto começa a usar aqui uma linguagem que já foi usada antes, eu já expliquei para os irmãos, mas eu vou relembrá-los agora. Tratando aqui de construção de altares como lugares onde acontece a prostituição. E de fato, irmãos, nas religiões antigas era isso que acontecia. Nós ouvimos que isso acontece até hoje em algumas religiões por aí, onde parte do culto religioso são orgias e relacionamentos dessa natureza. E naquele tempo era assim. O culto pagão, ele era fortemente marcado por prostituição. Até nos dias do Novo Testamento, na cidade de Corinto, tinha um templo que tinha 1000 sacerdotisas prostitutas. O culto pagão era assim. Essa era a forma de adorar aos deuses. Acreditem se quiser, para nós é uma coisa muito estranha, mas é o que acontecia. Então o texto ele usa aqui a ligação da idolatria com a prostituição para fortalecer a ilustração que está sendo usada. Porque quando o texto bíblico fala que a idolatria é prostituição, irmãos, isso tem um aspecto literal, porque é prostituição mesmo. O idólatra se prostitui, literalmente. Mas também tem o aspecto figurado, tem o aspecto ilustrativo aqui dentro dessa relação de casamento. O povo de Israel estava traindo o seu esposo, que é o Senhor, com outros deuses, com outras religiões. Então tem esse lado aqui ilustrativo que consta aqui no nosso texto. Então esses primeiros versículos, eles mostram que o povo de Israel se envolveu nesse tipo de prática pagã a ponto de se tornar abominável. O texto conta que, apesar de ter uma origem desprezível, Israel, que é a esposa do Senhor, se tornou uma mulher bela. E agora, aqui no versículo 25, nós vemos que até essa beleza se tornou algo repugnante, algo asqueroso, nojento, algo que dá ânsia. A beleza de Israel se tornou nisso, porque eles traíram ao Senhor. Vamos usar essa linguagem. Eles traíram ao Senhor. Então, irmãos, perceba que a situação de Israel se agravou ainda mais, porque houve a traição inicial, que foi múltipla também, mas isso não tinha fim. Isso continuava. E quando nós estudamos a história do povo de Israel, nós vemos que isso aconteceu desde a fuga do Egito. Quando Deus chamou Moisés para o monte para entregar a Moisés a lei, o povo já entrou num ato ali de prostituição, de traição contra o Senhor que estava lhes resgatando. Eles disseram, na verdade, quem está nos resgatando é esse bezerro de ouro. O povo fez isso. E o povo continuou a fazer isso. Depois que Salomão morreu, surgiu um rei. O reino foi dividido. Uma parte do reino ficou com o descendente de Salomão, que era Roboão, e a outra parte com Jeroboão, mais ao norte. E o que Jeroboão fez? Estabeleceu o culto pagão. Fez altares a animais, a deuses falsos. E o povo de Israel, irmãos, numa fase menos, numa outra mais, mas a todo momento estava envolvido nesse ato de paganismo, nesse ato de imoralidade, nesse ato de traição contra o Senhor. Por isso, a esposa do Senhor se tornou alguém desprezível, alguém abominável, para usarmos a linguagem aqui do texto. E ele começa, a partir de agora, no versículo 26, a mencionar quem são os amantes dessa mulher. E quem são os amantes mencionados aqui? São 3. O Egito, a Assíria e a Babilônia. Que, irmãos, eram
grandes inimigos de Israel. Grandes inimigos. O texto traz isso. Para nós aqui parece que não, qualquer nome de país que tivesse aqui não ia fazer diferença. Mas para o povo de Israel, que quando Ezequiel escreveu isso, estava no exílio na Babilônia, tinha visto Jerusalém ter sido destruída pelos babilônios. Quando eles viram isso daqui, irmãos, para eles era algo que realmente trazia essa noção de abominação. Porque eles estavam sendo oprimidos por esses povos. Pelo Egito, pela Assíria e pela Babilônia. E a acusação que Deus faz é essa. Olha, vocês também estiveram no leito com eles. Vocês se deitou com eles. Então isso, irmãos, era para o judeu, para o israelita, era algo de fato abominável, para que o povo percebesse a gravidade daquilo que estavam fazendo. Esses povos são os povos que massacraram o povo de Israel, a ponto, como o texto bíblico nos relata, do cerco que aconteceu da Babilônia contra Jerusalém, das mães comerem os próprios filhos mortos. Imagina, irmãos, para chegar numa coisa dessa. A gente estava conversando de guerra agora. Irmãos, está muito longe do que o povo passou aqui. Muito longe. E o povo não percebia a abominação que tinha cometido ao ter se envolvido com esses que seriam seus inimigos e a destruição do seu próprio povo, da sua própria vida. Então a nossa ilustração aqui, que Deus nos deu por meio desse capítulo, ela mostra que o povo de Israel se afundou cada vez mais na prática da prostituição, até o ponto de se misturar com esse tipo de gente, vamos dizer assim, para trazermos a ideia aqui de como o povo de Israel interpretava essa linguagem usada no texto. Então o versículo 27 fala da punição. Pelo que estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. Eu te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus, elas se envergonhavam do teu caminho depravado. Então aqui o texto cita um momento em que o povo de Israel foi afligido por Deus, como um castigo por essa traição. De novo, irmãos, vamos guardar aqui as proporções. Até onde nós podemos aplicar a ilustração aqui para um casamento, nós vamos, mas é claro que isso daqui está em outro âmbito. Está no âmbito da aliança que Deus fez com o povo. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. E o que o texto está dizendo é exatamente isso. Olha o que está aqui. A primeira coisa é fome. Deus trouxe fome sobre o povo de Israel. Pelo que estendi a mão contra ti e diminuí a tua porção. Deus tirou a comida do povo. Mas Deus também trouxe um inimigo. Eu te entreguei à vontade dos que te odeiam, das filhas dos filisteus. Deus também levantou um povo para oprimir Israel, e até esse povo abominou o ato que Israel cometeu contra o Senhor. Até esse povo viu a traição, a idolatria de Israel, o abandono do Senhor, que era o Deus daquela nação, olhou para isso com asco. Então veja que o versículo 27, ele traz essa ideia da punição, mas o que o texto quer continuar aqui é agravando a situação, mostrando o peso da gravidade do pecado que o povo tinha cometido, ou, dentro da ilustração, que a esposa tinha cometido contra o seu marido, a ponto até dos pagãos acharem isso absurdo. Olha, irmãos, o pagão não abandonava o Deus deles. Eles não abandonavam os deuses deles. Mas o povo de Israel, que servia ao Deus verdadeiro, o trocava por qualquer pedaço de pau que chamava de Deus. Então era esse o nível da idolatria do povo de Israel. Agora, versículo 28 e 29 continuam aqui ainda nessa primeira parte. Ele termina aqui de contar a forma como os atos de prostituição se multiplicavam. Vamos ler.
Também te prostituíste com os assírios, pois eras insaciável. Mas mesmo prostituindo-te com eles, nem assim ficaste satisfeito. Multiplicaste demais as tuas prostituições na terra do comércio, isto é, até na Babilônia, e nem com isso ficaste satisfeito. Isso, irmãos, traz à tona algo que já foi apresentado aqui no texto. O povo de Israel agia assim porque o que o Senhor fazia não era o suficiente para eles. Eles queriam mais. Para eles nunca estava bom. Nunca. Não importa o que acontecesse. Nunca estava da forma como deveria estar. E eles sempre buscavam a satisfação fora. Na idolatria. Então o texto menciona aqui a Assíria e a Babilônia. E só reafirma a idolatria do povo de Israel, que aumentava em proporções incalculáveis. E nós chegamos no versículo 30, irmãos. E depois que eu li esse texto, eu percebi, na hora que eu estava lendo, estudando para preparar esse devocional aqui, esse estudo bíblico, eu percebi que eu estava fazendo careta nesse texto. Porque, irmãos, eu fiquei chocado com o que está escrito aqui. O que já foi dito aqui até agora é forte, mas para mim o que vem depois, olha, irmãos, imagine aí um marido dizendo isso para sua mulher. Imagina aí. Então vamos ler o que ele diz aqui. Diz o Senhor Deus: como é fraca a tua vontade, fazendo todas essas coisas, agindo como uma prostituta desenfreada, edificando o teu prostíbulo na esquina de cada caminho e fazendo o teu altar em cada rua. Não foste nem sequer como a prostituta, porque desprezaste o pagamento. És como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido recebe os estranhos. A todas as prostitutas se dá o pagamento, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. Tu subornas para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Nas tuas prostituições és diferente de outras mulheres, pois ninguém te procura para a prostituição. Pelo contrário, dás o pagamento e não recebes nada. Tu fazes o contrário. Olha, irmãos, o que o povo está ouvindo aqui de Deus? O que o povo, como esposa do Senhor, está ouvindo? Vocês, povo de Israel, você, esposa do Senhor, é mais vulgar que uma prostituta. Olha, irmãos, isso daqui é algo fortíssimo. O versículo 30 começa dizendo assim: como é fraca a tua vontade. Esse versículo mostra uma fraqueza moral. Alguém que era incapaz de controlar os seus desejos e que cedia aqui a esse impulso carnal e pagão que desagradava a Deus. E ele descreve depois uma atitude descontrolada, completamente descontrolada. E o versículo 30 e até a metade do 31 dizem: a esposa do Senhor é uma prostituta. E depois disso, da metade do 31 até o 34, é pior. Porque depois de dizer que ela é uma prostituta, ele diz: na verdade, você é pior do que uma prostituta. Você é pior. Porque é você quem suborna os outros para se deitarem com você. Olha, irmãos, essa descrição aqui acabou com o povo de Israel. No sentido de humilhá-los, de lançá-los com a cara na lama. De mostrar para o povo que estava no exílio a gravidade do pecado que eles tinham cometido contra Deus. Agora, irmãos, repare o seguinte. Depois de tudo isso daqui, o que é que se espera? O que é que se espera? Imagina um marido que tem uma esposa dessa. O que é que se espera? Talvez até por muito menos. Mas vamos ler lá o versículo 60. Vamos ler o versículo 60. O texto tem um reviravolta no começo. Porque a esposa,
ela é infiel enquanto seu marido está cuidando dela, como uma rainha. Agora, olha o reviravolta aqui de novo. Depois de narrar toda a prostituição dela, todo o pecado que ela cometeu. Versículo 60. Mas eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude, e firmarei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e ficarás envergonhado, quando receberes tuas irmãs mais velhas e mais novas. Eu as darei a ti como filhas, mas não por causa da aliança contigo. Firmarei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a boca por causa da tua vergonha, quando eu te perdoar tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Irmãos, é uma reviravolta aqui que é incompreensível. É incompreensível. É completamente inesperado. Não tem como se esperar isso. Depois de tudo que nós lemos, quem é que espera isso? Depois de todos esses atos, o que nós ouvimos é como, para trazermos assim para os nossos dias, é como se o noivo se ajoelhasse na frente da mulher com uma aliança, dizendo: eu quero renovar os meus votos com você eternamente. Olha, irmãos, isso daqui, como que entra na nossa cabeça uma coisa dessa? Como? Como entra? Agora perceba, irmãos, não é qualquer um. Não é qualquer um. É o próprio Deus. É o próprio Deus que passou por tudo isso. Irmãos, essa é uma ilustração, mas essa ilustração de um casamento é para dar a nós a percepção de como o Senhor se sentiu lidando com o povo de Israel. Foi assim que o Senhor se sentiu. Foi isso que ele passou no seu casamento. Não tem como a gente aliviar em nada. Pelo contrário, talvez nós devêssemos, faltariam palavras para nós agravarmos muito mais o que está escrito aqui nesse texto, por tudo que Israel fez contra o Senhor. Mas o que tem no final disso? O que tem no final disso é uma prova que, apesar da infidelidade de Israel, o Senhor nunca volta atrás na sua aliança. O Senhor nunca volta atrás na sua aliança. Que aqui, o primeiro estudo que nós tivemos nesse texto foi sobre isso. Que aqui é comparado à aliança matrimonial. O Senhor nunca volta atrás da sua aliança matrimonial com o povo de Israel. Nunca. Não importa o que eles tenham feito. Não importa o que o Senhor tenha sofrido. Não importa a humilhação que o Senhor tenha passado. A maior prova disso é a cruz de Cristo. Não importa. O que importa é o que a Bíblia nos anuncia. A segunda vinda de Cristo à terra. Quando Cristo vier para estabelecer o seu reino sobre a terra, esse será o cumprimento dessas palavras que nós lemos aqui no final. A vinda do Senhor à terra será a confirmação dos votos de casamento de Deus com o povo de Israel. Agora veja, irmãos, que tem algumas lições aqui importantes que servem de aplicação prática para nós. E a principal delas, segundo aquilo que nós vimos aqui nesse texto, é que não há uma ofensa em um relacionamento que não possa ser superada. Não há uma ofensa em um relacionamento que não possa ser superada. A prova está aqui. O próprio Deus passou por isso.
Irmãos, não é uma história fictícia. Deus realmente experimentou isso. Ele realmente passou por essa situação de traição pelo povo de Israel. Deus suportou a infidelidade do povo de Israel, vendo todas essas prostituições e toda essa nojeira que já foi descrita aqui. Deus passou por isso, irmãos. E o que ele fez? Ele agiu para que houvesse perdão e restauração. Ele agiu para que houvesse perdão e restauração. E às vezes nós somos orgulhosos. Mas se fosse comigo, faz comigo para ver o que acontece. Não é assim? Eu não aguentava nem a metade disso quando nós ouvimos uma história ou outra aí de casamento de fora. Agora, irmãos, o que é o nosso orgulho diante da majestade de Deus? Se Ele, o soberano, o Criador de tudo, Ele podia acabar com tudo na hora que Ele quisesse. Se Ele suportou isso, por que nós não podemos suportar? Se Ele suportou isso, por que eu tenho que pensar que eu sou melhor do que Ele? E eu não sou digno de passar por uma situação dessa? Olha, irmãos, a lição aqui, ela é simples, mas ela é muito profunda. Porque nós estamos tratando aqui de um caso real, da experiência real de Deus com o povo de Israel. E a experiência de Deus com o povo de Israel é essa: não há uma ofensa que não possa ser superada, porque no final de tudo Deus agiu para perdoar e para restaurar a sua esposa eternamente. Irmãos, à luz disso, não importa o que você sofra, o que você tenha sofrido. Não importa. Você deve perdoar e restaurar o seu relacionamento. Olha, irmãos, quando a gente compara os nossos casamentos com esse casamento aqui, às vezes tem coisas tão pequenas que se tornam para nós motivo de atrito, de briga e de confusão, mais do que deveria. Perceba que os nossos relacionamentos e na nossa sociedade hoje é assim. Pessoas simplesmente trocam. Não quero mais. Não quero mais. E troca e deixa para lá. Foi perdida essa noção de fidelidade, a exemplo da fidelidade de Deus, como está registrada aqui. Foi perdida essa ideia do que representa o laço matrimonial que foi firmado entre o homem e a mulher. Se perdeu completamente a noção do que é essa aliança. E as pessoas trocam. E aí passa na novela, a mulher, ela foi muito mais feliz porque ela foi viver uma aventura lá fora, porque o marido dela estava muito opressor, estava muito chato. Não, ela foi viver uma aventura melhor. Hoje em dia é assim. Qualquer coisinha se torna motivo para que os casamentos se desfaçam. E de fato, irmãos, na nossa sociedade o casamento é muito desvalorizado. Mas à luz da Bíblia, não foi assim que Deus tratou o povo de Israel. Não foi assim que Deus tratou a esposa infiel. Deus perdoou e agiu na restauração do relacionamento. Os nossos relacionamentos, irmãos, precisam ter a mesma forma de fidelidade. Olha, irmãos, dificilmente alguém vai enfrentar a mesma coisa que Deus passou aqui com Israel. Mas o princípio é o mesmo. Ninguém está negando que não há sofrimento, que muitas vezes não há dor no relacionamento. Mas veja que nós não podemos trair o compromisso que nós voluntariamente fizemos. Uma coisa que eu sempre procuro enfatizar aqui quando eu tenho oportunidade é que, à luz da Bíblia, a nossa mente ela tem que funcionar da seguinte forma: eu devo me preparar para perdoar. E normalmente a cabeça das pessoas funciona ao contrário. Eu me preparo para me vingar. Olha, não pise no meu pé.
se acontecer isso comigo, aí vai vir. Não é assim? As pessoas estão preparadas para fazer o quê? Para fazer o mal. Elas estão preparadas para retaliar, para se vingar, enquanto elas deveriam estar prontas para perdoar e restaurar. Olha, irmãos, como eu falei aqui, quando a gente lê uma coisa dessa, é um choque na nossa cabeça. Para nós, um casamento desse aqui, imagina. Talvez muitos estão pensando assim, eu não pode falar o que foi, mas eu não vou aguentar isso. Eu não vou. Só aguentou porque é Deus, mas eu não ia aguentar. Mas olha, não existe justificativa. Se Deus suportou tamanha afronta, sendo Deus, quem somos nós para agir diferente? O princípio do casamento está aqui. Fidelidade incondicional. Fidelidade incondicional. Não importa o que o outro faça. Fidelidade incondicional. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não existe ofensa imperdoável. Não existe pecado que não possa ser esquecido. Não existe atrito num relacionamento ou traição que não possa ser superada. Irmãos, Deus é o Deus do perdão e sobre nós recai um peso ainda maior, porque o Senhor não precisa perdoar ninguém. O Senhor não precisa perdoar ninguém. Se Ele não quiser, Ele não perdoa. É assim. Se Ele não quiser, Ele não perdoa. Mas quando se trata de nós, a situação muda. E Jesus ensina assim: vocês nunca podem negar o perdão, porque vocês um dia também foram perdoados. A nossa situação é diferente. Nós fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável. Está vendo tudo que a gente leu de Israel aqui? Tudo isso se aplica a mim e a você também. Quando éramos incrédulos. Isso se aplica a nós também. Essa aqui é a descrição do nosso caráter. O nosso caráter é assim. Goste ou não, é assim. Mas Deus nos perdoou por meio de Cristo Jesus. E por isso, irmãos, nós não temos como não perdoar alguém por qualquer coisa que ele faça. Acrescentando a isso, irmãos, que nós estamos tratando aqui, existem muitos casais que vivem com problemas mal resolvidos, carregando pequenas ofensas ao longo dos anos, nunca deixando para trás aquilo que já deveria ter sido tratado e perdoado. Pessoas que a todo momento ficam recobrando aquele mal e acusando o outro. E não é assim que Deus faz. A restauração que Deus concede é diferente. Deus perdoa de uma vez por todas. E é essa marca que deve estar também no nosso casamento. É assim que deve ser o nosso relacionamento. Aquilo que foi perdoado deve ser deixado de lado, esquecido. Lógico que a linguagem bíblica de esquecer não é uma amnésia, mas é algo que não afeta mais. É algo que não traz mais prejuízo para o relacionamento agora. Deus é onisciente, Ele não esquece de nada, Ele sabe de tudo até antes de acontecer. E quando a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados, o que a Bíblia quer dizer é que agora os nossos pecados, a nossa traição não interfere mais no relacionamento. Não faz mais diferença agora. Já foi resolvido. Já ficou para trás. O nosso relacionamento agora não pode ser afetado por problemas do passado que deveriam ter sido perdoados.
Irmãos, essa é a característica do cônjuge fiel. Nós não estamos pensando aqui agora no lado do infiel. Nós não estamos pensando nisso. No próximo encontro nós vamos falar do lado do infiel, da gravidade de tudo que aconteceu aqui. Nós não vamos deixar isso passar. Não temos como deixar isso passar. Da gravidade do adultério, de todas essas coisas. Isso precisa ser dito. Mas agora, o que nós estamos vendo é o lado do cônjuge fiel. E nós, é claro que se espera que os dois sejam fiéis. Esse é o ideal. Mas apesar do que o outro faça, independente do que aconteça, a nossa responsabilidade é sermos fiéis como Deus é. E como a fidelidade de Deus se expressa? Seja qual for a ofensa, Ele age para perdoar e restaurar. É assim que deve ser o nosso casamento. É assim que deve ser o nosso relacionamento conjugal. Não há uma ofensa que não possa ser superada pelo perdão e pela restauração. Irmãos, nós precisamos ser cônjuges fiéis para protegermos o relacionamento que firmamos por meio de uma aliança e que não pode ser a nenhum custo desconstruído, prejudicado por causa da nossa infidelidade. Se o Senhor, sendo o próprio Deus, foi capaz de suportar e perdoar, nós também devemos ser. Então, irmãos, essa é a lição que nós aprendemos hoje. Esse é o nosso estudo de hoje. É simples, mas é muito profundo. Lembre-se sempre desse casamento. Quando o seu cônjuge te ofender de alguma forma, te magoar, te aborrecer, lembre-se desse casamento aqui. E quando isso acontecer, você vai saber qual é a forma que você deve agir. Você vai lembrar. O Senhor, quando ofendido, perdoou e restaurou. Vamos orar.